O Bitcoin pode virar zero se a computação quântica avançar muito? Pode, pelo seguinte motivo. O computador quântico, ele é capaz de quebrar a chave criptográfica do Bitcoin. Então, esse é um risco real que existe. Há como mitigar isso? Talvez, provavelmente sim. Mas hoje é um risco real. Se você pega um estado pária desse, um Coreia do Norte, bota um computador quântico na mão de um hacker do mal, ele pode quebrar não só a chave de Bitcoin, a chave criptográfica, mas ele pode quebrar as chaves criptográficas que são utilizadas nos bancos. Então, de uma hora para outra, a sua conta bancária pode ir a zero. Você não precisa nem estar investido só em Bitcoin. Então, esse é um risco real que tem de quebrar as chaves criptográficas, né? Não só do Bitcoin, mas de todo o sistema financeiro. Quão longe a gente está disso? A nossa sorte é que criar um computador quântico é tão complexo que só governos e algumas poucas empresas poderosas, big techs, estão conseguindo fazer, por enquanto. Mas a tendência, como tudo no mundo da tecnologia, é você ter escala e isso está mais acessível. O que vai acontecer é por isso que eu acho que uma das teses de tecnologia que eu gosto muito é cibersegurança. Cibersegurança é um negócio que vai virar cada vez mais evidente, porque os hackers vão ter acesso a tecnologias cada vez mais poderosas e eles vão transformar a nossa vida para o mal, se eles quiserem. Você viu um hacker, ano passado, ano retrasado, desativou uma usina de energia nos Estados Unidos, deixou uma cidade inteira sem luz. Você imagina um cara fazer isso, né? Zerar a conta corrente de todo mundo, ou roubar as carteiras de Bitcoin de todo mundo. O caos. Então, por enquanto estamos protegidos, mas se um computador quântico cair na mão errada, ele pode fazer um estrago gigante. Isso a gente tem que estar bem de olho, acho que é importante. Ainda está um pouco longe disso acontecer, mas é totalmente possível que aconteça nos próximos anos, se não forem tomadas certas medidas. Ô, Fernando, fala um pouco sobre a Crescera. O que vocês fazem? A Crescera foi fundada pelo Paulo Guedes. Você trabalhou com ele? Sim, trabalhei com o Paulo, PG, famoso PG. Paulo Roberto Nunes Guedes, ex-ministro da Economia do Brasil. PG. Então, a Crescera, na verdade, nasceu lá em 2008, 2009, como BR Investimentos. O Paulo, ele fundou a BR Investimentos, que era um private equity de educação. Então, abriu educação, nasceu dentro de uma sala de reunião da Crescera, na época BR Investimentos, numa reunião do Paulo do PG com o Vitor Civita, patriarca lá da família. Então, o Paulo sempre teve esse viés mais ligado à educação, pelo histórico dele, etc. Né? Criou a Crescera, a BR Investimentos. BR Investimentos foi de 2008, 2009 até 2013, né, como BR Investimentos, fazendo private equity de educação. E em 2013, o Júlio Bozano, um dos grandes empreendedores aqui do Brasil, criador do Bozano Simonsen, etc., uma história muito bacana, estava saindo daquela quarentena que ele estava cumprindo por conta da venda do Bozano Simonsen para o Santander no ano 2000, e ele estava olhando o mercado como um bom empreendedor, falou assim, o que eu posso fazer aqui? Viu ali a BR Investimentos, juntou com mais duas outras gestoras, uma gestora de fundos quânticos, chamada Trapézios, e a Mercato de fundos líquidos, e criou esse guarda-chuva chamado Bozano Investimentos. Foi aí que a gente começou a nossa trajetória, né? Como esse bicho um pouco mais complexo, vamos dizer assim. E aí o Paulo, ele era o CEO da Bozano Investimentos, né? Foi meu sócio. Já nessa época eu vim para tocar a área de venture, para criar a área de venture capital e tocar a área de venture capital, né? E a gente fez essa trajetória até 2018, quando o Paulo precisou se desvincular para virar ministro da Economia no governo Bolsonaro. Uhum. E aí ele saiu totalmente da gestora, a gente comprou a participação dele, né? E aí ele seguiu a trajetória dele. Hoje é um grande amigo, querido, mas não tem nenhuma relação com a gente hoje mais, só amizade mesmo e as boas lembranças. Mas o que vocês fazem hoje? O que a Crescera faz? Aí, então, respondendo, né? Então, hoje nós somos uma casa com uma especialização em private equity e venture capital, né? Então, a gente tem nossos dois principais linhas de negócio. Private equity, né? E aí é um private equity focado em alguns setores. Então, a gente... O que é private equity? Private equity é um investimento em grandes empresas, né? Tentando simplificar aqui, empresas realmente grandes, que têm uma estrutura, em geral, uma estrutura de gestão mais profissional, né? Empresas, em geral, já com uma lucratividade, com
um tamanho ali da casa de centenas de milhões de reais. Ainda não na bolsa ou Não, talvez por opção não a na gente, na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, a gente investe em empresas que estão fora da bolsa, bolsa? Uhum. tá? E o nosso sweet spot são empresas de middle market que estão meio fora do radar de gente maior ali, como Pátria, Vinci, etc. Esses aí gostam de investir em empresas ainda maiores. A gente gosta de um middle market porque a gente entende que ali a gente pode ter uma área de atuação melhor na área. São empresas em geral mais familiares, então ali tem muita sinergia, tem muita otimização que a gente pode fazer na empresa, e aí a gente tem uma expansão de múltiplo, justamente preparando a empresa para ela ser mais profissional, eventualmente para ser listada na bolsa. Tá? Então no Private Equity, essa é a linha de atuação. A gente, eventualmente, a gente teve um ou outro caso onde a gente investiu diretamente numa empresa na bolsa. Então a Vitro, por exemplo, que foi uma empresa que a gente investiu na bolsa. Ela estava listada na Bolsa de Nova York. A gente trouxe, inclusive, foi um movimento pioneiro. Foi a primeira empresa que foi delisted lá fora e relisted aqui na B3. A gente fez um movimento inverso. A gente achava que era um movimento interessante. Tá? Uhum. Então, a gente prefere investir em empresas que não estão na Bolsa, mas que podem ser levadas à Bolsa. E aí a gente fez várias. A Afya foi um exemplo. A Afya foi uma tese maravilhosa no Private Equity. Né? A gente investiu... Era uma tese de consolidação de escolas de medicina. A gente investiu em várias dessas escolas espalhadas pelo Brasil, consolidamos isso nesse guarda-chuva chamado Afya, que tinha um outro investimento numa empresa de tecnologia para residência médica, então criamos esse flavor, vamos dizer assim, escola de medicina com essa pegada mais tech, e listamos na Nasdaq. Foi um dos maiores cases de retorno da história do Private Equity aqui no Brasil. Tá? A gente transformou aí um fundo de 700 milhões em mais de 5 bi. Uhum. Mas quanto vocês investiram na Afya? Ali a gente... Então, a tese inteira, a gente investiu aproximadamente entre 500 e 600 milhões de reais. E voltou 10 vezes isso, ganharam Voltou, 10 vezes. Foi porrada. Porrada. Então vocês fazem private equity e venture E aí capital. o Venture Capital, né? Que é o irmão menor, vamos dizer assim, no Private Equity, né? Obviamente tem as suas particularidades, né? Então são empresas... E a gente no Venture Capital, a gente vai desde o PowerPoint, ou seja, chega empreendedor lá com um PowerPoint pra gente, até empresas que já estão no estágio que a gente chama growth, né? Ou seja, empresas que já estão numa trajetória para virar uma empresa que, por exemplo, vai entrar no radar de um Private Equity em breve, né? Então, a gente já teve cases lá no nosso Venture Capital de, a empresa que chegou lá era um casal de médicos, de dentistas, chegaram com PowerPoint para criar uma fábrica de consumíveis para o setor odontológico, a gente investiu e vendemos depois de 4 anos para um gigante alemão chamado Strauma, fizemos aí 7 vezes o retorno do capital. Então, a gente faz essa jornada. A gente tem fundos desde o early stage, pré-seed, seed, série A, até o que a gente chama de growth, que aí é série B, C, D. Mas um valuation de 200 milhões é o quê? O valuation de 200 milhões ele pode servir tanto para o venture capital como para private, depende do tamanho da empresa, né? Em geral, para um valuation de 200 milhões, a empresa tem que estar num tamanho, né, ainda que está mais para venture do que para private equity, tá? Então, aí depende do quanto o cara vai pagar em termos de múltiplo de entrada. A gente, Crescera, a gente faz conta. Essa talvez é uma das diferenciações. Então, a gente luta para ter um valuation de entrada mais baixo possível. Porque a gente sabe que é um dos fatores determinantes para o retorno. Tá? E como os nossos fundos não são gigantes, tanto no venture como no private equity, faz mais diferença ainda a gente ser pique com preço. Tá? Então, a gente é muito, muito criterioso nisso. Então, 200 milhões de reais, né? Vamos lá, se fosse 2020, 2021, que foi aquela euforia, tinha gente pagando isso para a empresa que faturava 10 milhões de reais. Uhum. Quase 20 vezes. Eu jamais pagaria um negócio desse, mesmo num momento de euforia. Entendeu? Então, hoje, você faz 200 milhões de reais, para entrar bem, você tem que entrar 2 a 3, no máximo 4 vezes receita, por exemplo. Estamos falando de venture. Tá? Mais do que isso, você já vai começar a ter dificuldade. Porque A empresa hoje o tem que mercado faturar está 50 milhões para vocês pagarem 200 milhões. por aí. E aí é óbvio que você leva em consideração outras coisas. Qual é a qualidade do produto, qual é a qualidade da receita. Tem receita, assim, é consultoria. Consultoria vale menos. É receita recorrente? Opa, eu gosto. Tem mais previsibilidade, é menos risco, a receita pulverizada. Tudo isso é levado em conta na hora que a gente analisa, entendeu?